Olá, pessoal. Estamos reunidos aqui mais uma vez para falar sobre o terceiro capítulo da Jornada de Iniciação da Alma, o livro do Bill Plotkin, que o Gus está mostrando para gente. Esse é um livro que ele não tem tradução para português, então a gente vai trazer. A gente sempre abre os encontros com um poema, que é um poema que abre um pouco o nosso significado do capítulo. Então a gente busca sempre traduzir o poema, mas a gente sabe que ele não fica numa tradução muito fiel, tá? Que é o caso de hoje. A gente não encontrou um poema na internet, então a gente vai fazer essa tradução mais brusca, mas acho que vai dar certo. Bom, eu vou começar com o poema e a gente compartilha nossas ideias. Você não está surpreso com a força da tempestade. Você a viu crescer. As árvores fogem, o voo deles define o fluxo dos bulevares. E você sabe, aquele de quem eles fogem é aquele para quem você se move. Todos os seus sentidos o cantam, enquanto você está na janela. As semanas pararam no verão. O sangue das árvores subiu. Agora você sente que quer afundar de volta na fonte de tudo. Você pensou que poderia confiar nesse poder quando colheu a fruta. Agora torna-se um enigma novamente, e você novamente um estranho. O verão era como sua casa. Você sabia onde ficava cada coisa. Agora você deve entrar em seu coração, como em uma vasta planície. Agora começa a imensa solidão. Os dias ficam dormentes, o vento suga o mundo de seus sentidos como folhas murchas. Através dos galhos vazios, o céu permanece. É o que você tem. Seja a terra agora e até música. Seja o chão sob aquele céu. Seja modesto agora, como uma coisa amadurecida até que seja real, para que aquele que começou tudo possa sentir você quando ele estender a mão para você. Ranier Maria Rilke. Hum. Bom, vou começar então a minha percepção desse capítulo. E Falar o nome do esse é o capítulo? capítulo sobre a dissolução, né? Uhum. Então, é a parte um da descida da alma, né? As fases anteriores que a gente falou eram as fases de preparação. Então, esse é onde o negócio começa a acontecer, de fato. Uhum. E aí, o que ele fala é que a parte de preparação, você precisa, enquanto você não tem essa preparação muito bem estabelecida, a dissolução ela não acontece, né? E a dissolução ela pode tanto ser induzida quanto ela pode acontecer de uma forma super espontânea. Ele até traz casos de pessoas que passaram por isso, que depois a gente pode comentar. Mas a ideia é que você perde o sentido, tanto, tanto a função social, né, o seu papel na comunidade, e aquilo que você se identificava, que o ego se identificava, começa a perder o sentido. Então, o que ele explica como experiência nessa fase de dissolução é uma experiência de morte mesmo. Porque, como nas fases anteriores, você é aquilo que você faz, né? Você é a tua autenticidade depende do reconhecimento externo, né? Existe essa identificação ainda, e isso desmorona. Então, de certa forma, há uma morte. E aí o que ele fala que é interessante nas culturas que mantiveram esse processo como sagrado, né, é que às vezes as pessoas saíam até da comunidade
era feita uma cerimônia de despedida dessa pessoa para que ela só voltasse depois, né? Então, aqueles papéis todos de fato desapareciam. E para gente isso é super difícil, como a gente está num mundo civilizado, que boa parte daquilo que a gente se identifica, a gente confunde como nosso valor, e existe uma cobrança grande, né, para que a gente se mantenha, para que a gente tenha uma coerência, né, que existe um plano de carreira, existe um plano de vida mesmo, né, da cultura, que é, você vai lá, você casa, você tem filho, tem cachorro, e se muda para não sei o quê, e ganha mais dinheiro, e não sei o quê. Tem essa cobrança, não há espaço, de fato, para que os indivíduos consigam estar por esse momento de dissolução, que é um momento que ele comenta que você praticamente não consegue fazer nada, você não consegue produzir nada, porque você está se desidentificando, né? É dissolução mesmo. E aí, ele vai pegar a analogia da borboleta durante o livro inteiro, né? E a analogia dessa fase é o momento de crisálida, que é quando a lagarta está se dissolvendo mesmo, né? Então é como se ela virasse um suco, né? Aonde ela não é nem lagarta nem borboleta, ela é uma gosma, né? E essa gosma, ela não tem lugar na sociedade. Ela é um espaço liminar, ela não tem uma definição. E é por isso que as pessoas ficam quase se sentindo enlouquecidas mesmo. O que ele diz é que às vezes é, tem pessoas que não sobrevivem, né, nesse processo, tanto no mundo contemporâneo quanto nas culturas que se preservaram, né? E um dos indicadores disso, na minha opinião, quando eu estava lendo isso, eu me identifiquei muito, numa fase específica da minha vida, que as subpersonalidades que a gente falou na live anterior, no encontro anterior, essas subpersonalidades que são criadas para te proteger, para proteger o teu ego, que foram criadas no processo de socialização, começam a lutar com toda a força. Então é muito caótico mesmo, né? Você fica, mas peraí, o que eu sou? O que eu tenho que fazer? Ou é isso, mas não é, eu não consigo me identificar, etc, né? E aí ele fala de uma outra coisa que eu achei bem interessante, que é como você sentisse ao mesmo tempo que você está caindo, você está desmoronando, você está sendo chamado. Então existe essa tensão de tudo perde o sentido, mas existe um chamado para um sentido maior. E essa perda de sentido está em função, uma coisa está em função da outra. Então é um momento bem assim, ambíguo, eu diria, né? Que é muito fértil, porque poxa, tem muitas possibilidades, que agora eu não sou mais aquilo que eu achava que eu era, mas ao mesmo tempo é uma angústia por estar num vazio, né? Existencial que vem onde agora a guiança da tua vida não está mais na cultura, não está mais no externo, vai estar a serviço de um mistério que, por definição, você não sabe qual é, né? Enfim. Então, me identifiquei demais, assim, com esse capítulo. Engraçado que é a segunda vez que eu leio ele, e eu não tinha percebido tão bem o que tinha acontecido comigo como sendo esse momento, né, da dissolução. Você passou por esse momento já, Laura? Ou você está passando? Sabe que eu me questiono, assim, essa experiência que ele traz, né, de ser puxado e ao mesmo tempo sentir um chamado, sim. E ele até coloca um questionamento, né? Às vezes você acha que você está na dissolução, mas você não está. Você está só passando por algum evento específico na tua vida que te deu uma ansiedade. Mas eu senti exatamente isso. Eu tive uma aula, isso foi em 2015. Eu tive uma aula com uma educadora chamada Ana Tomás. E eu estava começando a sentir essa crise, que eu percebi que eu pensava uma coisa, sentia outra, fazia outra. E aí eu entrei num curso sobre
aprendizagem e tinha lá essa mulher lá falando sobre desescolarização. E ela é maravilhosa. E aí ela começou a falar uma coisa e eu não consigo nem dizer para vocês intelectualmente o que que ela falava, mas eu sentia a vibração daquilo que ela falava. E aquilo conectou um lugar em mim. Estava tão adormecido que eu voltei para casa, ainda bem que a aula foi num sábado. Eu fiquei 2 dias, na época meu ex-marido estava na Europa, e eu estava sozinha em casa. Eu fiquei 2 dias deitada, olhando pro teto, perguntando por que que eu tô aqui, o porquê que eu existo, por que que- foi assim um baque muito grande. E aí ali eu sentia o chamado e aquilo desencadeou um ano onde eu fiquei em depressão completa, porque eu achava que eu era inútil. E de fato era a percepção que eu tinha, né? Que se eu olhar como referencial o mundo, né, externo, o mundo estruturado, eu era uma pessoa inútil mesmo, que eu não sabia o que eu queria, eu estava tendo questionamentos aqui, por que que eu existo, né? Como que isso vai ser prático? E eu fiquei muito mal. Então eu identifico essa fase como a dissolução. Que eu não sei, e para mim não ficou claro ainda no trabalho dele também, não sei como é que é para vocês, se isso desapareceu completamente, porque eu ainda me sinto assim em alguns momentos, né? É, então, eu sei que eu passei, eu não sei se passou. E você? Acho que tem várias reflexões aí. Não sei nem por onde começar, assim, porque sim, eu estou em plena dissolução, eu sinto. É, os meus valores foram completamente apagados, porque não foi nem invertido, porque eu não tenho novos. Mas as coisas Hum, que realmente motivavam as minhas ações no nível emocional foram limpas, assim, eu tive uma purificação muito forte disso. E elas estavam completamente ligadas ao meu papel social, né? Tanto na hum, família quanto, bom, basicamente na família. E aí você vai expressar na sociedade o que você acredita que você tem que expressar na sua família, né? Você usa a sociedade para isso. É assim que eu vejo, assim, né? Uma criança, ela usa as ações sociais dela para reforçar o laço familiar, né? Um infanto, né? Então, eu hum, chamo isso de infantilidade, né? E não assumir o seu papel social. Então, isso foi muito, muito revertido, assim. Revertido não, né? Foi esfregado na cara e purificado, eu acho, porque eu tentei pisoteada. pisoteado, porque eu tentei voltar algumas vezes para essa zona de segurança e eu não consegui, né? Não consegui, comecei a sentir mal-estar mesmo. Não conseguia, porque parece que a cabeça expandiu, né? A mente expande, aí você não consegue encontrar por que voltar para aquele nível de ideias que tem o cunho da aceitação, né? E só que eu também não, assim, eu acho que eu estou caminhando para um lugar onde eu posso chamar de meu, mas está bem difícil. Já passei por várias fases, né, do desespero, da raiva, do luto. Agora eu tô numa fase de aceitação, eu sinto. E, e eu sinto que eu tô sendo chamada para, assim, tendo crises, né, do que eu chamo de estabilidade, tendo crises para poder responder mais com mais compromisso a esse chamado, né? E eu acho que uma das coisas que, por incrível que pareça, tem aparecido muito é pensar o que que é essa ideia de morte, né? Porque a morte ela é uma solução para quando a gente não quer mudar, né? Então eu fico olhando assim para o nível de mudança e ele até cita no eu gostei muito desse termo que ele cita no capítulo que é que o seu guia interno ele tem preparado, né, brewed
esse chamado para você. E esse chamado vem com uma crise, que é você vai ter que se desconectar desse ser social para você entrar mais fundo, né? No seu papel na rede da vida, né? No seu nicho, na sua alma, né? E então eu tenho questionado muito o que que é a morte, porque se eu ficar se eu ficar nesse nível da aceitação social, tem coisas que estão acontecendo que são inadmissíveis nesse nível da aceitação social, né? Mas eu tô me permitindo ir entrando nessas crises, nessas mudanças para realmente me alquimizar. É essa sensação que dá, né? E eu nem conheço muito bem essa palavra, mas ela é uma palavra que me chama para o mistério, né? Então eu tô permitindo que essas coisas aconteçam para eu me alquimizar, para eu mudar algumas configurações internas para alguma coisa que eu não sei o que é. Não é assim, tipo, né, que nem quando você vai na academia, você, eu vou ali na academia definir o meu bíceps, eu sei o que que é um bíceps definido. Não, não é exatamente isso, né? Eu não sei, não sei. Só que tenho sentido junto com isso um chamado mais forte da natureza, do mundo animado, né? Como ele chama. Então, mais forte e tentado entender mais o que é isso, né? Porque parecia que eu pertencia a essa busca de pertencimento está no âmbito social, e esse âmbito social está desconectado da natureza, esse âmbito social explora a natureza, né? Usa a natureza como recurso e não como casa ou como um lugar a se pertencer, né? Enquanto que agora eu estou sentindo um chamado maior para encontrar ou reconhecer algo que eu sempre pertenci, mas que estava muito desconectado, né? Que é a natureza, ou esse mundo anímico. E aí uma das coisas que me chamou mais atenção no capítulo foi a maneira como ele olha para sonhos, né? Porque assim como a natureza, os sonhos, né? Tudo a gente no mundo intelectual, e aí tem uma frase que eu acho que eu mandei para vocês que eu gostei muito de um naturalista francês que fala: eu vou para a floresta para perder a minha mente e encontrar a minha alma. Né? E a nossa mente, ela é basicamente uma estruturação, uma programação do mundo social. As coisas que interessam na mente, a nossa intelectualidade, o que você faz, filho de quem você é, de que etnia você é, de que classe social você é, de que região você é, tudo isso é intelectual, né? Tudo isso é cultural, né? E aí essa cultura, essa sociedade, né, tem usado a natureza, tem usado os símbolos, tem usado a magia, o mistério como recurso. Não tem olhado a fundo o que que é isso, né? E os sonhos também, né? Porque quando a gente olha para sociedades que estão muito conectadas com a natureza, verdadeiramente conectadas com a natureza, ou mais profundamente conectadas com a natureza, elas usam o sonho de outro jeito, né? E, e aqui no livro ele fala que o sonho, soulcraft, né, que ele chama, dreamwork, perdão, é uma forma, né, quando você entra no mundo do sonho, é uma forma de você dissolver o seu ego, né? E nesse processo que eu tenho sido chamado mais para a natureza, estar mais em contato para compreender mais a natureza, e isso é bem recente que eu realmente tenho sentido isso, os sonhos têm estado muito mais intensos, muito mais alquímicos, né? Essa noite mesmo eu tive um sonho super alquímico, assim, incrível, uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, né? Que não é perto de uma vivência espiritual, assim, espiritista, né? Tipo, vou ter um desdobramento e vou lá para tal dimensão. Não é isso. É realmente mexendo em coisas muito profundas da alma, trazendo, né, essa anima da alma. E também não é esse jeito de usar o sonho que, então o que que isso simboliza, né? Se eu sonhei com tal coisa, o que que isso simboliza, como eu codifico, como eu defino, né? Como eu prevejo, como eu uso isso nos meus próximos passos. Não é bem isso, é assim, nossa, tá dissolvendo um negócio, né? E parece que tá abrindo ali. E eu acho que, e aí eu queria comentar um pouco o que a Laura falou, que
aonde a gente não sabe, aí falando pelo que eu tô sentindo também, né? Onde a gente não sabe se a gente já passou da dissolução, se a gente não passou, se a gente encontrou a nossa alma ou não, né? Eu acho que toda vez que a gente encontrar uma resistência para alargar o mundo social, a gente ainda está em dissolução, né? Porque tem um eu que é legítimo, tem um eu que é deseducado, né? Tem um eu que é espontâneo, que é integrado, né, com o contexto mais originário, né, para não dizer primitivo, porque eu não sei se é primitivo esse contexto. Eu acho que primitivo é a civilização que a gente fez no momento que a gente se apartou desse contexto. Então, acho que sempre que a gente encontra uma resistência e precisa de uma solução ali nessa resistência, a gente volta para essa fase, né? Agora, qual o momento que a solução é suficiente para a gente realmente encontrar a nossa alma, aí eu não sei ainda. Não sei. E tem uma coisa que ele fala, né, sobre, é, de fato, isso ser um processo que você volta várias vezes, né? Não é uma coisa que acaba 100%, né? E que não é linear, é uma coisa meio errática mesmo. E eu acho Hum. difícil a gente manter o papel social e, e fazer a dissolução ao mesmo tempo, sabe? Acho difícil a gente conseguir fazer isso de uma Uhum. vez só. Acho que a gente tem um estilo de viver, né? Aí falando por nós três, pelo que eu conheço de vocês, que é ser absolutamente devoto à transcendência, à dissolução, ao conhecimento profundo, mas fazendo isso dentro da sociedade, né? Fazendo isso dentro, transitando pela sociedade, se desfazendo do seu papel social para trazer uma coisa mais autêntica, né? Para ensinar e aprender coisas mais autênticas. Então, é um eterno uso, né, desse processo de resistência ou desses pontos que resistem que precisam ser dissolvidos para uma coisa maior. Que eu não sei o que aconteceria se a gente tirasse um ano para ficar na floresta. Não sei, né? Não sei o que aconteceria. Não sei se seria diferente o nosso processo. Eu fiquei muito tentado a, a ter um tempo de, de exploração mesmo, sabe? De, de uma jornada não estruturada, eu diria. Porque eu me dei conta o quanto a gente até viaja e conhece novos lugares, ou mesmo vai para imersões, mas que estão circunscritas a um roteiro, a uma escolha, a uma decisão, a um padrão já conhecido de alguma forma, já estabelecido com hora, destino e, e formato pré-estabelecido. E aí eu fiquei me questionando um pouco o que seria partir para uma jornada de dissolução mesmo, sabe? Quais seriam os pré-requisitos de uma experiência que te, que te desencaixasse mesmo, sabe? E durante o capítulo ele traz vários exemplos, né, de pessoas que fizeram isso, pessoas que fizeram viagens, pessoas que literalmente ouviram uma voz na mente e que foram numa agência de viagens e ficaram ouvindo a própria alma decidir para o qual destino ir. Essa mulher, ela chegou e só tinha dois destinos disponíveis e um era um lugar e o outro era Los Angeles. E aí ela sentiu que era Los Angeles.
Só que ela sempre odiou Los Angeles e o lifestyle americano e aquela cidade, tudo que ela significava e representava. Mas ela sentia que era isso que tinha que ser feito. E isso, inclusive, já foi um aprendizado para ela, de tipo, nossa, se eu estou rejeitando tanto isso, todo esse arquétipo, esse significado, talvez seja para lá mesmo que eu precise ir. E aí ela foi e ficou muito pouco dinheiro, e aí ficou dormindo, tipo, no mato, e acampando, e fazendo coisas muito loucas. E aí eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer isso em algum momento da minha vida. E eu achei muito instigante, assim, eu fiquei muito entusiasmado de ter uma experiência completamente não programada, mesmo. Porque eu acho que eu acho que a gente tem um paradigma de exploração, né? Mas você não pode explorar demais, você não pode ficar livre demais, você não pode ter autonomia demais, sair sem destino demais. Você precisa de um certo controle, mínimo que seja, mas precisa acontecer. E aí a, a ideia de, de transgredir certas ideias de controle me entusiasmou, assim, eu achei muito legal. E eu também achei muito legal uma parte que ele fala sobre controle, especificamente. Eu vou ler aqui, vou tentar fazer uma tradução que é sempre meio estranha, mas tudo bem. Nós temos que nos acostumar com um estado existencial que é o reverso das condições e os requisitos de dia a dia da vida da maioria das pessoas, especialmente no Ocidente, né, no mainstream do Ocidente. A gente tem que chegar em termos para não ficar no controle, até da nossa própria vida. A gente tem que... O que surrender? Li- 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 Se, Se libertar. é, tem uma Não, palavra Não é se específica. libertar, né? desistir. Não, é Render, se render. se Isso, render. Boa. é isso. A gente tem que se render da jurisdição do ego e deixar nós mesmos ser agidos sob uma, uma força e figuras selvagens e misteriosas que estão ao nosso redor. Isso contrasta o que a gente progressivamente foi melhorando, foi ficando melhor durante toda a nossa vida até esse ponto, que é ser designers, ser fashioners de um fato, de desenhar e estilizar o nosso destino, de ser deterministas, de ser decisores. Agora, na descida, né, nessa dissolução, o ego é a argila que é moldada, e não mais quem está moldando, não é o moldador. Depois da metamorfose, o nosso ego vai ser um moldador de novo, mas de um jeito muito diferente. Eu achei isso muito poderoso, assim, muito legal. E Nossa, também, muito. retomando o que você falou dos sonhos, Joe, eu achei muito massa o que ele coloca na, num processo guiado, né? Digamos assim, porque ele faz isso e tem grupos que fazem isso. Que o guia não não vai usar o seu sonho, não vai te conduzir para explorar o seu sonho de um jeito intelectual e de significados e estruturado e descritivo. Ele vai te colocar na experiência do sonho de novo, ele vai te colocar naquele estado, ele vai te facilitar com que você sinta as emoções, olhe melhor o que aconteceu no sonho,
te teletransportar para esse estado que é mais íntimo, que é mais abaixo do intelecto. E eu achei isso muito legal, porque de fato a gente está falando de um lugar que está numa instância mais sutil mesmo, assim, que tem mais a ver com sensações, com intuição, com um lado até mais feminino, eu diria, mais silencioso, mas que fala muito, né? Mas não é uma fala intelectual, argumentativa, mental, assim. Então, eu acho que é explorar um outro campo do seu próprio ser mesmo, assim, da sua vida, outros instintos, outros sentidos que a gente não conhece, né? Porque a gente É fica outro saturado. terreno mesmo, né? Parece que, quando você falou do feminino, parece que é um terreno mesmo, né? É um lugar onde você pode colocar o pé no chão, você pode falar do presente, pode estar em contato com você. E parece que é onde a gente vive na estrutura social, é um lugar mais aéreo, né? Onde as ideias Exato. contam, onde as coisas são especulativas, onde, né, as coisas são cheias de defesa, porque não tem sustentabilidade mesmo, não tem sustentação. Eu concordo com você que é um lugar mais feminino, acho que é por isso que a gente fala de natureza, né? De, por isso que esse encontro acontece num lugar natural, né? Num lugar de mais natureza. Ele é mais experiencial, né? Ele não precisa ser dito, né? Eu acho que até por isso, quando Elaborado, né? é assim descrito, né? Não precisa ser entendido na forma de linguagem. Ele pode ser só compreendido, experimentado. Não sei, E eu ele achei fala muito bastante, legal. Desculpa, pode falar. só para complementar, Laura, ele fala bastante sobre experiências, né, que abrem a descida, assim, a dissolução. E aí ele fala de experiências de sonhos, de vozes, de conflito, experiências com substâncias também, né, que elevam. E também achei muito curioso, mas não quero que você perca o que você ia falar, Laura. Talvez eu mude de assunto. Depois Pode seguir, pode seguir. Né, qualquer coisa. que ele falou sobre experiências elevadas, mas experiências tipo de underworld, assim. E eu achei aquilo tão interessante e não entendi muito bem, talvez, assim, sabe? Porque para mim só existia essa possibilidade de ter experiências espirituais que fossem para cima, assim, Celestiais. sabe? Verticais, Hum, celestiais, e e, não subterrâneos, digamos assim, sabe? É que não é essa palavra também, ou interterrenas, né? Assim, ou terrenas, sei lá. hum, hum. Tem várias Eu acho coisas que isso aí, eu tem a acho. ver com a alma ser ecológica também, né? Porque um dos aspectos das facetas ali que ele traz é a faceta sul, que é do selvagem, e Uhum, é esse contato do mundo natural, né? Que ele diz que é uma das essa junto com a faceta oeste são as mais suprimidas porque são as facetas femininas mesmo, né? uhum, E aí é essa conexão com o mundo que antecede qualquer intelectualidade mesmo, né? Por isso que eu agora não lembro qual é a parte, mas que ele traz o porquê que, eu acho que é isso, o porquê que a tradução é uma tradução mito-poética, porque não tem como se descrever algo que antecede a intelectualidade. Então, essas experiências são as experiências de, desse mundo subterrâneo, da experiência do mundo natural mesmo. Eu acho que faz muita ponte com o porquê que a alma é ecológica.
né? E por que que restabelecer essa conexão através dessas experiências nos leva a uma outra forma de viver, né? Que é muito subversiva. E ele fala a parte do risco, né? Do porquê que, porque que é importante tomar a necessidade de se arriscar tudo. Que quanto mais você está disposto a arriscar tudo, e aí esse tudo, né? É o tudo que a gente entende como sendo quem a gente muitas vezes dita o tom de qual é o nível de profundidade que a tua jornada vai ter, né? Eu, particularmente, fico bem ansiosa. Assim, quando eu penso, nossa, como é que seria, né? Tipo, passar um mês na floresta. Me vem uma resistência absurda. E aí, ao mesmo tempo, uma curiosidade, né? Do tipo, peraí, então esse tem resistência porque tem uma chave muito importante, né? Eu sinto a mesma coisa. Eu acompanhei um processo que chama Busca de Visão, fui apoiadora de um buscador, né, que subiu, o Timóteo, que até já fez uma live com a gente, que subiu a montanha em janeiro desse ano e ficou 4 dias lá na montanha, sem água, sem comida, né, só lá. E em janeiro eu dizia, nunca jamais que vou subir, sempre vou vir como apoio. E Uhum. hoje eu já tenho vontade de subir também. Justamente por esse descanso, né? Hoje eu vejo como descanso da, da mente, né? Dessa intelectualidade frenética, dessa necessidade de se encaixar frenética. E eu acho que ela só é frenética porque ela não é verdadeira, né? E aí eu acho que só para complementar uma coisa que o Gus comentou, que eu também tô nesse dilema, né? Que eu acho que faz parte do chamado, inclusive, né? Faz parte da oportunidade, mas experiências espirituais não eram só celestiais? Não eram só para cima, né? Mas será que quando eu quando eu me elevo para uma experiência espiritual para cima, eu não estou esquecendo uma parte de mim que está embaixo, né? E será que eu não preciso me reintegrar com essa parte para levá-la para cima junto comigo, né? Porque parece que é a experiência de transcendência, a experiência de contato com o sagrado traz uma mensagem que é somos todos um, né? Aí parece que a Joana é um com seres celestiais do céu, mas a Joana não é um com, sei lá, com uma andorinha que tá na terra, né? E ela não parece que ela não me interessa, né? É, então acho que esse chamado, né, que eu pelo menos tenho sentido bastante agora, esse chamado de me reintegrar com algo que sou eu também, para que a gente possa ter experiências celestiais juntos, né? É, é meio que eu tenho sentido. E eu tenho sentido literalmente essa consciência vindo desse lugar, assim, onde o que a gente chama de terra, né? Ou esse lugar que o Gus está falando, né? Um lugar mais feminino, esse lugar mais terra-terra mesmo, o que as coisas são de fato, e não a camada inteligível, intelectual e aérea que a sociedade construiu sobre os fatos. Não sei, Gus, se o meu comentário sobre o seu te traz alguma ideia. Eu acho que faz sentido, sim, mas eu ainda não sei. Continuo não sabendo. Eu continuo não entendendo o que que é isso, sabe? E tô aberto, e, assim, eu desejo entender, mas eu não sei o que que é, de fato. Ser mais, eu acho que para integrar precisa dissolver mesmo, né? Você não consegue integrar estando já constituído e satisfeito com a sua constituição, né? Nossa, com certeza. Ou pelo menos conformado com a sua constituição. Então, eu acho que eu não tô
na dissolução ainda. Eu acho que eu não estou descendo. Banceira abaixo, que nem vocês. Olha, Eu mas não sei olha, não, viu? tem uma coisa interessante também que ele falou que eu achei legal, que é muito difícil você entrar nisso sem ter um evento marcante na É sua vida. verdade. E aí eu parei para pensar, caramba, o meu evento mais marcante foi uma prova que eu não passei e que era, caramba, eu não passei nessa prova, não tirei a ponto que eu precisava tirar. Isso é muito inédito para mim, eu querer fazer um negócio e não conseguir. E eu fiquei, meu Deus, isso, né? Como assim? Que horror, eu tenho depressão por causa disso. E aí a aula dessa mulher. E esses dois eventos foram. Mas aí ele fala várias outras coisas que pode ser, né? Tipo, ele inclusive usa um termo que agora eu esqueci. Que o teu guia ele pode te dar um empurrãozinho. Que o teu guia ele não é a mesma coisa que um amigo, ele não é amiguinho. Ele pode te dar um empurrãozinho para tu, de fato, passar uma coisa que é um perrengue absurdo para ti, porque se você não passar pelo perrengue, você não entra na onde o guia, né, acha que você está pronto para entrar. Isso eu achei interessante também. E para mim fez muito sentido. Eu disse, nossa, tipo, se fosse para eu escolher na época, né, passar por aquilo que eu passei, eu jamais ia querer, imagina, tem que ser bem sucedida. Imagina passar pela dor, que humilhação, não passar numa prova assim, né? E às vezes pode ser a morte de alguém, pode ser você perde tudo, você perde prestígio ou alguma coisa que é muito relevante, né? Nossa, total. Total. É, porque é isso, né? Como a sociedade hoje, ainda mais, né? A sociedade ela tá toda estruturada para retroalimentar esse ciclo de aceitação, né? E de pertencimento. Por que você vai abandonar isso? Todas as recompensas e prazeres parecem vir disso. Você precisa ter você precisa ter um chamado interno mais profundo, né? Que brew, né? Que vai aos pouquinhos ali corroendo isso, né? E isso pode ser, claro que pode ser uma crise, mas eu acho que eu quero crer que a gente já vem dissolvendo, já vem, né? Eu acho que sim. Eu acho que o que ele fala também é que esse guia, ele deixa muito, ele aumenta a crise, né? Assim, É. ele deixa a coisa muito absurda para que você consiga olhar para ela, eu acho que até com mais limites, né? Assim, com mais clareza, porque também eu acho que a gente tem esse dom, se é que dá para chamar de dom, de distrair-se, né? Dessa fermentação que vai Uhum. acontecendo e se anestesiar disso e, e procrastinar. Então, esse evento que há uma explosão de algo que já vinha acontecendo, eu acho que ele é ainda necessário, né? Bom, Sim. continuemos na dissolvendo. Ele deixa eu só trazer umas coisas que ele fala que dá para que podem ser e podem intensificar o chamado, né? Ou te tornar mais vulnerável para a experiência do chamado, que é desenhar ou participar de cerimônias, né? Que você fala sim com integridade, né? Com coração, né? Se engajar em atividades ou práticas que podem enfraquecer a sua resistência ao chamado, que já aconteceu, né? Então, o chamado precisa já estar ali. Só que se você sente alguma resistência, você pode é, passar muito tempo na natureza, praticar alguma atividade física muito intensa de resistência, respiração holotrópica, reza, dança,
em transe, é, o Vision Quest, né, a busca da visão que a Jo comentou, e cerimônias com psicodélicos, com algum guia muito experiente, né? Redesenhar, isso eu achei interessante, porque parece um pouco mais acessível, né, também, que é redesenhar ou simplificar a logística atual da vida, para que se tenha mais espaço para o chamado acontecer, né, simplificar a vida. E aí ele até comenta, né, pessoas com filhos, que às vezes podem sentir esse conflito, né, que isso é uma possibilidade. E passar por processos de cura para que as suas subpersonalidades resistam menos ao chamado. Então, fazer, né, todo o trabalho de cura das 4 facetas, principalmente para a faceta que você normalmente tem mais dificuldade, para evitar um efeito rebote. Realmente, Até dá assim, a uma gente vai ansiedade. lendo e vai vendo que a humanidade é bastante infantil mesmo, né? Porque a gente, sei lá, passa a vida inteira em terapia, processando, né, essas 4 facetas sem muitas vezes saber que existe um chamado por detrás disso para a alma, né? Então, Uhum. que legal. E que no final esse é o grande porquê, né, assim, da existência. Né? Por que que a gente está aqui? É para ficar fazendo a mesma coisa, morrer, né? Nascer, fazer a mesma coisa e morrer, né? Só isso. Reproduzindo essa infantilidade, né? É, Hum, Tudo bem. é um questionamento. Com esse final, Eu Com fiquei com esse vontade silêncio final. de propor uma coisa para o final, que é o que que Proponha. você precisa hoje, se você tivesse que desenhar uma cerimônia para dizer sim, uma cerimônia para você, para dizer sim, como ela seria, né? Quais elementos estariam presentes? O que que é importante para você que aconteça nessa cerimônia? para dizer sim para o quê, Jô? Para a dissolução de uma resistência. Hum. Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Ah, eu acho que eu ia precisar me dar um abraço. Assim, sabe? Não sei como é que isso seria na prática, mas o sentimento seria esse, assim. Ah, é isso. Hum, E tu, Jô? é, eu sinto que eu preciso ir para a natureza mesmo. Preciso muito. Hum. Eu passaria um final de semana na floresta, sentada, meditando. Acho que eu preciso muito disso, assim, porque eu tenho experienciado justamente essa necessidade, assim, enorme de perder a minha mente, sabe? Não sei nem se é de encontrar minha alma, mas eu não aguento mais essa, essa coisa me perturbando, assim, que é essa mente agitada, né? E até eu consigo acalmar, mas a hora que eu acalmo estão lá as pilastras, né? Disso. Um bom chute nelas ia ser bom. Mas eu queria ficar sentada na floresta umas 48 horas, ia ser bom pra mim.
Bem factível. Bem factível. Muito. Tô indo lá, tchau. Acho que dá para fazer ainda esse mês. E tu, Gus, de nada? Eu não sei. Eu acho que eu não tô numa fase onde eu tenho estrutura para dissolver algo muito. Uma fase eu digo assim, esse mês mesmo, assim, sabe? Essa semana, tipo, de onde eu tô falando hoje, sabe? Eu acho que eu tô passando por um momento bastante profundo de mudança, mas agora eu não consigo pensar. Eu acho que eu teria coisas de ordem prática para resolver, para ter espaço mental para pensar o que é que minha alma precisa. Agora, minha alma, ela tá, ela tá, eu não acho que ela tá de lado, mas ela tá a serviço, assim, ela não, ela Tá ocupada? tá ocupada, assim, ela tá refletindo. Eu tenho muita coisa a fazer antes de ficar me dissolvendo. Também, Dá licença. Eu preciso estar inteira. exatamente. Nada é em vão. Tudo tem um sentido maior. Sim, sim. Gratidão, amigos. Muito legal. Gratidão, foi muito bom conversar. E é isso, gente. Então, mais uma investigação aberta, muito aberta hoje, que a gente sempre roda aqui, de 15 em 15 dias. Se você assistiu esse vídeo, gostou, sentiu, se identificou, fica com a gente, porque daqui a 15 dias tem mais e você pode entrar aqui nessa reunião para abrir seu coração e sua alma também. Um beijo. Ah, deixa eu falar uma coisa, Jô. Nós estamos fazendo lives, no Instagram com Ah, sim. convidados, falando sobre rituais, cerimônias e processos. E então toda terça, quando não tem aqui, a gente tem lives e elas ficam gravadas lá no Instagram também. Quando você quiser assistir, tem lives muito legais com convidados incríveis, a gente falando sobre rituais, e o desaparecimento deles também. É isso. Muito bom. Obrigado. Arrou. Valeu, gente. Valeu. Um beijo.